Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Esse espaço foi criado pelo radialista e jornalista Paiva Neto, presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que prega há décadas o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Aqui nós recebemos questões, curiosidades sobre temas que surgem no último livro da Bíblia Sagrada. Por isso, aproveite a oportunidade e pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Recebemos para responder às dúvidas da nossa audiência o irmão Isaías do Nascimento, pregador ecumênico da religião divina na cidade de São Paulo. Irmão Isaías, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E lembramos a todas e todos que as perguntas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da Superrede Boa Vontade de Rádio, código 11 99 831 8195. Código 11 99 831 8195. Também pelo campo de comentários dessa transmissão no canal Religião de Deus Vídeos no YouTube. Você pode deixar aqui mesmo a sua pergunta que a Religião Divina vai responder. Irmão Isaías, começamos com a questão de um telespectador da Boa Vontade TV que prefere não se identificar e nós respeitamos esse direito. A pergunta é essa: eu li uma passagem do Apocalipse em que é anunciado para não temer as coisas que temos que sofrer. Tenho muita dificuldade de entender isso porque sinto muito medo de perder meus familiares, principalmente os meus irmãos. Eles fazem parte da minha rotina, mesmo cada um morando na sua casa. Nós temos uma relação muito forte. Então, não sei se é possível parar de ter medo de perder quem eu amo. Isso aumentou bastante com a pandemia, depois de ver muitas pessoas próximas sofrendo com a dor de perder um ente querido para a Covid-19. Uma pergunta instigante, pertinente, que nos faz meditar sobre muitas coisas. Eu vou dividir a resposta em 2 pontos. Primeiramente, vamos compreender esse versículo bíblico que você está estudando, está refletindo. E a gente aqui na Religião Divina sempre medita a luz do amor de Deus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo ecumênico, o Divino Estadista. Então vamos ao Apocalipse de Jesus, no capítulo 2, versículo 10º, onde Jesus conversa ali com a comunidade em Esmirna, e hoje essa comunidade é o mundo, ou vários setores da vida humana, e ele tem um recado especial para todos nós. Disse Jesus: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus aqui conversa com essa comunidade. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quando a gente vai assumir um compromisso novo e a gente não conhece tanto desse ambiente profissional, das pessoas, das tarefas que vamos enfrentar, e já recebemos ali uma notícia: ali a parada é dura, a parada é difícil. O que acontece com o nosso coração e com o nosso pensamento? A gente começa a sofrer com antecedência. Então a gente cria no nosso campo íntimo e particular uma imagem do que pode ser. Então a gente começa a sofrer com uma antecedência. Então aqui quando Jesus fala com essa comunidade, não temas as coisas que tens de sofrer, ele está dizendo para ela: olha, vocês vão enfrentar desafios ao levar a palavra de Deus, vão ter pessoas que não vão concordar, vão ter discordâncias de pensamento, mas vocês têm um foco, vocês têm uma missão. Ele continua: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aqui o diabo representa os espíritos inferiores, que não querem o nosso crescimento, querem ficar presos ao passado, à mágoa, ao rancor. E o caminho de Jesus, qual é o caminho? O caminho do entendimento, da evolução, do amor, do crescimento do espírito. E tereis tribulação de 10 dias.
passaremos por testes, não é assim no setor novo? O teste de aprender, o tempo de se reeducar, as críticas vêm, a gente fica fragilizado, mas daqui a pouco a gente está melhor, mas tudo passa. Por que tudo passa? Olha o recado final. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, se a gente persevera, se a gente vai até o final, se a gente aprende com as críticas, se a gente estuda, se a gente se reeduca, se a gente quer ser a pessoa melhor de nós naquele ambiente profissional, se formos fiéis até o final, teremos o prêmio da nossa luta, teremos a coroa da vida, o prêmio espiritual, o desenvolvimento de novas habilidades, o amadurecimento do nosso espírito, a felicidade no nosso coração, que enfrentamos muitas lutas, mas crescemos. Então, esse é o tipo de sofrimento que Jesus nos convida a meditar na comunidade aqui em Esmirna. Mas se a gente persevera, esse sofrimento vai virar aprendizado, amadurecimento para o nosso espírito. Agora, um outro ponto da sua pergunta, eu considero, tem a ver com os vínculos que criamos, ou até nesse ambiente profissional ou familiar. Quem que quer estar longe das pessoas que ama? Longe da mãe, do irmão, do sobrinho, da avó. A gente quer estar perto, mas a vida não é assim. Tem um momento da escola, um momento do trabalho, um momento das férias. Tem um momento que às vezes tem parentes que vão morar em outro país e a gente tem que aprender a lidar com essa distância. Então temos que pensar qual é o sentido da vida para lidarmos com esse anseio, com esse medo que é justo, que é natural. Eu não desmereço aqui. O irmão Paiva Neto, no blog paivaneto.com, ele traz aqui um esclarecimento muito importante. Abrir aspas. A ignorância das coisas espirituais é a maior tragédia que pode afligir a sociedade, que precisa saber por que nasce, vive, sofre, se alegra, morre e renasce. Pense bem nisso, e caminhos luminosos serão abertos ao seu juízo perquiridor. Fechar aspas. O nosso ente querido só está em outra cidade, muitas vezes ele já retornou ao mundo espiritual, mas os vínculos criados, os aprendizados adquiridos, eles não se perdem. Pode ver a distância espiritual, a distância material, mas aquele aprendizado, aquele amor fica em nosso coração. Como lidar com este receio? Mantendo as boas lembranças, mantendo os bons aprendizados. Isso fará bem ao nosso espírito e à nossa alma. Observaram a preocupação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em conectar as profecias do Apocalipse de Jesus com os temas da nossa atualidade. É assim que ocorre diariamente. 2 dicas a você que está sintonizando essa programação. Você pessoalmente pode esclarecer as questões que geram preocupação, que afligem a sua alma nas igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. Para saber o endereço mais próximo, acesse religiãodedeus.org. E a segunda sugestão, tenha no seu celular o aplicativo Boa Vontade Play e ouça as aulas da série Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Aqui o irmão Paiva se preocupa em conectar as profecias do Redentor Apocalipse do Cristo com os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Também estabelece conexões bíblicas com o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, passagens do Santo Evangelho de Jesus. É uma sequência muito rica e esclarecedora sobre o último livro da Bíblia Sagrada. Irmão Isaías do Nascimento, agradecemos por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade e em caso de novas dúvidas e questões sobre o livro das profecias finais, vamos perguntar ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação também a você que sintoniza a comunicação 100% Jesus. Lembrando que a profecia é do próprio Cristo, então já está se cumprindo e vai se concretizar em nossa história. Jesus anunciou que de novo estará entre nós. Jesus está chegando. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.